Los Angeles, 1947. A cidade dos anjos, um paraíso para sonhadores e estrelas em ascensão, estava prestes a testemunhar uma escuridão tão profunda que mancharia para sempre sua fachada ensolarada. Um vento frio assobiava entre as palmeiras, carregando consigo a premonição de uma tragédia que chocaria a nação. Esta é a história de Elizabeth Short, uma jovem cuja vida foi brutalmente interrompida, suas aspirações e sonhos deixados espalhados como vidro quebrado. Seu nome, para sempre gravado nos anais do crime como a Dália Negra. Elizabeth Short, um nome que se tornaria sinônimo de mistério e intriga. Uma garota de cidade pequena com grandes sonhos de estrelato em Hollywood. Possuía uma beleza cativante, seus cabelos negros como a noite e olhos azuis penetrantes, insinuando um espírito encantador. Contudo, por trás do fascínio, escondia-se uma fragilidade, uma vulnerabilidade que atraía tanto admiração quanto, tragicamente, o tipo errado de atenção. O caminho de Elizabeth para o estrelato não era pavimentado com oportunidades douradas, mas sim com becos sem saída e encontros fugazes, cada um aproximando-a de um destino que ela jamais poderia imaginar. Seus dias eram preenchidos com testes, suas noites com caminhadas solitárias sob as luzes neon da Hollywood Boulevard. Ela ansiava pelos holofotes, mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Em 9 de janeiro de 1947, Elizabeth Short desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma cidade à beira da histeria. 15 de janeiro de 1947. Uma data para sempre gravada na memória sombria da cidade. O sol da manhã lançava longas sombras sobre um terreno baldio no sul de Los Angeles, revelando uma visão que fez recuar de horror até mesmo os policiais mais experientes. O corpo sem vida de Elizabeth Short estava estendido no asfalto frio, sua beleza para sempre desfigurada por um ato de brutalidade indescritível. Seu corpo, drenado de sangue e meticulosamente posado, era um quadro grotesco, uma mensagem macabra de um assassino perdido nas profundezas da loucura. A cidade engasgou, o suspiro coletivo de seus cidadãos preso em suas gargantas. A Dália Negra, como a imprensa a apelidara, não era mais uma figura da imaginação, uma imagem fugaz em um jornal. Ela era real, e sua morte, um arrepiante lembrete da escuridão que se escondia sob a fachada glamorosa da cidade. A investigação do assassinato de Elizabeth Short era um labirinto de becos sem saída e falsas pistas. Detetives, com os rostos marcados pela determinação e frustração, trabalharam incansavelmente, seguindo cada sussurro, cada sombra passageira. O assassino, ao que parecia, era um fantasma, movendo-se invisível, sem deixar rastros de sua identidade. Suspeitos emergiram das sombras, suas vidas examinadas sob o olhar implacável dos holofotes. Cada um deles tinha uma peça do quebra-cabeça, uma conexão com Elizabeth, mas nenhum se encaixava no perfil de um monstro capaz de tamanha selvageria. Os arquivos do caso ficaram mais grossos a cada dia que passava, repletos de depoimentos de testemunhas, relatórios forenses e o odor persistente do medo. No entanto, a resposta permanecia elusiva, escondida no labirinto de pistas, provocando os investigadores com sua proximidade. O caso da Dália Negra estava se tornando um jogo macabro de gato e rato, o assassino sempre um passo à frente. À medida que a investigação tropeçava, sussurros começaram a circular, tecendo uma tapeçaria de rumores e especulações. Teorias, algumas plausíveis, outras beirando o absurdo, espalharam-se como fogo por toda a cidade. Teria Elizabeth se envolvido com uma companhia perigosa, suas aspirações de Hollywood levando-a por um caminho tortuoso? Ou seria este o trabalho de uma mente depravada, um predador que rondava as sombras da cidade em busca de sua próxima vítima?
A falta de respostas apenas alimentava o apetite insaciável do público por detalhes, por mais horripilantes que fossem. O caso da Dália Negra havia se tornado uma obsessão mórbida, um espetáculo grotesco que horrorizava e cativava a nação. Era uma história arrancada das páginas de um romance policial barato, uma história de ambição, luxúria e o lado obscuro do sonho americano. A imprensa, sentindo uma história que prenderia a atenção da nação, se lançou sobre o caso com uma fome voraz. Manchetes gritavam das bancas de jornais, cada qual mais sensacionalista que a anterior. A Dália Negra não era apenas uma vítima. Ela era uma sensação da mídia, sua história estampada nos jornais, sua imagem estampada nas primeiras páginas. Quanto mais macabros os detalhes, mais o público ansiava por eles. A circulação disparou enquanto os leitores devoravam cada palavra, cada especulação, cada representação artística da Dália Negra. A cobertura implacável da mídia transformou a tragédia em uma forma macabra de entretenimento. As pessoas se reuniam em torno dos rádios, ansiosas pelas últimas atualizações, com os rostos estampados em uma mistura de fascínio e horror. O caso da Dália Negra havia se tornado uma obsessão nacional. Um espetáculo mórbido que repelia e cativava a nação. Era como se a escuridão que havia consumido Elizabeth Short estivesse agora se infiltrando no próprio tecido da sociedade. Apesar dos esforços incansáveis da polícia e da busca implacável pela imprensa, o caso permaneceu sem solução. O assassino, ao que parecia, havia desaparecido no ar, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma cidade às voltas com o conhecimento de que tal mal poderia existir em seu meio. A falta de um desfecho apenas aprofundava o mistério, lançando uma longa sombra de dúvida sobre a cidade. A investigação teria sido falha, prejudicada por corrupção ou incompetência. Ou seria o assassino simplesmente muito inteligente, muito hábil em encobrir seus rastros? O caso da Dália Negra, antes um farol de esperança por justiça, havia se tornado um lembrete severo dos limites da compreensão humana, um testamento da escuridão que pode se esconder no coração humano. Anos se transformaram em décadas, e o caso da Dália Negra desapareceu das manchetes. Mas nunca desapareceu de verdade. O mistério persistiu, uma história de fantasma sussurrada em tons baixos, um lembrete da fragilidade da vida e da escuridão que pode se esconder sob a superfície, até mesmo da cidade mais glamourosa. Os arquivos do caso, acumulando poeira em algum arquivo esquecido, guardavam a chave para desvendar a verdade. Mas as respostas permaneciam indefinidas, perdidas em um labirinto de tempo e especulação. O caso da Dália Negra tornou-se um lembrete assustador do poder sedutor dos mistérios não resolvidos. Era uma história que se recusava a ser esquecida, um quebra-cabeça que continuava a fascinar e frustrar detetives amadores e investigadores experientes. Elizabeth Short, a aspirante à atriz, havia se tornado um ícone da tragédia. Sua história, um conto de advertência de sonhos desfeitos e inocência perdida. Embora a vida de Elizabeth Short tenha terminado tragicamente, sua história continua a ressoar com uma familiaridade assombrosa. O caso da Dália Negra, para sempre envolto em mistério, deixou uma marca indelével na cultura popular. Livros, filmes e programas de televisão se inspiraram neste crime não resolvido, cada um oferecendo sua própria interpretação dos eventos, seu próprio vislumbre da mente de um assassino. Mas, além do sensacionalismo e da especulação, a história de Elizabeth Short serve como um lembrete severo da vulnerabilidade dos sonhos e da escuridão que pode espreitar sob a superfície até mesmo das cidades mais glamourosas. É uma história que continua a fascinar e horrorizar. Um testemunho do poder duradouro do mistério e da necessidade humana de dar sentido ao sem sentido.